Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Todas as quartas, você sabe, tem Bom Dia Senar Mato Grosso, aqui direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, para dividir informações que possam ser relevantes para que você utilize na sua atividade rural, na sua propriedade, enfim, conhecimento para que você coloque em prática. E hoje a gente dá sequência, a gente inicia, melhor dizendo, uma sequência de programas que vão ao encontro do que muita gente precisa nessa época do ano. A gente se aproxima do período mais seco e, consequentemente, quando o risco, de incêndios no campo fica maior. Por isso é importante ter prevenção, é importante ter conhecimento de como atuar em situações como essa e, principalmente, a quem recorrer em situações aí que fogem ao controle, ou seja, quando a gente se vê as propriedades, as áreas rurais serem ameaçadas pelos incêndios. Por isso, tem uma parceria que começa agora aqui na sua tela, entre o Senar Mato Grosso e o Corpo de Bombeiros, Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso, para trazer conhecimento e informação para você. Eu já começo aqui recebendo e agradecendo a presença da Tenente Coronel Jussiere Rodrigues Marques. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia, telespectadores, Então, hoje nós estamos começando aí um ciclo de palestras, de informações para os produtores rurais. Legal, é um ciclo, como a Tenente Coronel disse, justamente porque nessa parceria que eu me referi, traremos aqui no Canal Rural, sempre nessas próximas semanas, essas informações direto do Corpo de Bombeiros, que é quem conhece muito desse assunto, evidentemente. Vamos trazer qual é o tema inicial hoje? Está aqui, planejamento, palavra-chave está até em destaque aí, Coronel? Exatamente. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, Luiz, do nosso planejamento e também de como que o produtor rural pode iniciar o primeiro combate, ali na sua propriedade rural, para nos auxiliar, porque a gente precisa dessa parceria público-privada, O nosso estado aí muito grande, São mais de 903 mil quilômetros quadrados aí, são dimensões continentais. E é claro que o Corpo de Bombeiros não consegue atender todas as demandas e a gente precisa aí do produtor rural para dar início à primeira resposta, nos incêndios florestais. Aqui a gente colocou aqui, a senhora colocou aqui, modo de operação do Corpo de Bombeiros, em Mato Grosso, frente às 4 fases da temporada de incêndios florestais. Vamos entender o que são essas 4 fases. Fique à vontade, Tenente. Tá, tudo bem. Então, primeiramente, eu vou começar a falar sobre as legislações e depois a gente faz um panorama aí do que é essas 4 fases, Então, durante todo o ano, pela lei federal, o uso do fogo para limpar os terrenos urbanos é proibido. Então, a gente pede para a população para não atear fogo nos seus terrenos baldios aí, porque a prefeitura vai estar fiscalizando esses locais e lembrando que é um crime ambiental, Utilizar o fogo durante todo o ano para limpar o terreno urbano é proibido. E aí a lei federal que subsidia isso é a Lei 9.605, Então tá aí o artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possuam ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, além disso, além de causar danos ambientais, vai causar danos à população. A gente está aí na época de pandemia e com aquela fumaça pode agravar até, inclusive, as pessoas que estão acometidas com o Covid, E aí, na área rural, o que a gente pode falar na área rural para o produtor, De acordo com a lei complementar 233, no seu artigo 10º aí, proíbe o uso do fogo em área rural de 15 de julho a 15 de setembro, podendo ser prorrogado. O do governador do estado, pelo decreto 938, de 18 de maio, ele declarou estado de emergência ambiental e aí as pessoas estão confundindo muito, A emergência ambiental não quer dizer que pode deixar de utilizar o fogo nesse exato momento. Não, é a partir do dia 1º de julho, que está proibida a utilização do fogo para limpeza de pastagens, a limpeza ali das suas propriedades rurais. O decreto ambiental, na verdade, de estado de emergência ambiental, é uma forma preventiva por causa da alta suscetibilidade de incêndios florestais nesse momento, Nós estamos aí passando por condições climáticas extremas, há poucas chuvas, A precipitação de chuvas aí, a gente sabe
que diminuiu se comparando aos anos anteriores. Então, por isso que foi decretado essa emergência ambiental. E também para que para que o Estado ele possa fazer a contratação imediata de 100 brigadistas temporários. E também facilitar a compra de materiais, equipamentos. Então, assim, para que uma forma preventiva, para que a gente possa melhorar o nosso planejamento para os incêndios florestais. Perfeito, é importantíssimo esse destaque que a Tenente Coronel traz aqui, justamente para que não haja uma confusão. Então, são duas coisas diferentes, mas que foram, né, publicadas no mesmo tempo. Então, vamos lá. Decreto de emergência ambiental que vai até novembro, né, Tenente Coronel? Isso, são 6 meses. Justamente cria condições para que o Estado possa lançar mão de fazer essas contratações aí imediatas, né, temporárias, e também a aquisição de equipamento do que for necessário, de recursos aí que forem necessários para essa atuação que se sabe, né, nessa época do ano a gente tem um número maior de incêndios, com o período mais seco, né, o período mais crítico, com menor quantidade de chuvas, há um risco muito maior, é potencializado esse risco, então essa é a função do decreto de emergência ambiental. Ao mesmo tempo vem a antecipação do período proibitivo, mas a antecipação começa no dia 1º de julho, portanto, nesse período agora de junho, ainda pode ser feita a limpeza, né, das áreas aí, em acordo com que preconiza a lei, ou seja, com as autorizações necessárias para que essa ação seja feita corretamente. Exatamente, porque alguns veículos de informação aí colocaram que a partir de agora está proibido a utilização do fogo. Aí gera uma confusão muito grande. Exatamente, e não, é a partir do dia 1º de julho, então houve uma antecipação de 15 dias. Né? Geralmente o decreto vem a partir do dia 15 de julho, e aí houve uma antecipação de 15 dias, e do dia 1º de julho a 30 de outubro de 2021, então fica proibido a limpeza e o manejo de áreas, né, para poder, utilizando o fogo. Perfeito. Vamos seguir então, Tenente Coronel, que a gente tem aqui a temporada de incêndios florestais. A gente sabe que todo ano, como a gente frisou aqui, a senhora já havia dito, há esse risco muito grande, então é claro que há uma preparação já para isso. Exato. Então, assim, ao contrário do que a população pensa, né, nós estamos planejando os incêndios florestais desde o ano passado. Então, terminou a temporada, a gente faz uma avaliação, nós fizemos um workshop de avaliação, onde nós verificamos aí os pontos críticos, o que nós poderíamos melhorar para esse ano de 2021. Então, nós trabalhamos com 4 fases bem distintas, né, que são a prevenção, a preparação, a resposta e a responsabilização. Então, aí, durante todo o ano, o CVMT desempenha ações voltadas para a redução dos focos de calor e mitigação dos danos causados pelos incêndios florestais através da execução de atividades ligadas às 4 fases da temporada de incêndios florestais. Então, assim, a gente trabalha com essas 4 fases distintas. E o que seria essa prevenção? Então, a gente trabalha aí fazendo a divulgação, campanhas midiáticas, semana preventiva, levando informação às pessoas e a conscientização. Essa é a prevenção, né? E aí a preparação, a gente capacita essas pessoas, né? Então, a gente capacita o nosso público interno e a gente também capacita o público externo para poder nos apoiar nos incêndios florestais. E a fase resposta é a fase de combate mesmo, né? É quando acontece um incêndio florestal e a gente está ali já com o nosso aparato para poder fazer esse combate. E a responsabilização, a gente vai a campo, né? A gente faz o monitoramento do fogo e vai a campo para poder autuar esses proprietários rurais que estão utilizando o fogo de forma irregular. Perfeito. Vamos só passar a próxima tela para a gente encerrar o primeiro bloco, justamente trazendo já essa informação, a gente separa o tema aqui. Vamos lá, temporada de incêndios ainda, a anterior falando sobre a estiagem, né? Aqui. Isso. Então, aí durante o período de estiagem, o CVMT prioriza todas as atenções para a fase resposta, visando o enfrentamento aos incêndios florestais de forma direta, tendo início juntamente com o período proibitivo. Perfeito.
Vamos então fazer essa breve pausa aqui, Tenente Coronel. Daqui a pouquinho a gente volta, porque daí a gente vai ouvir da Tenente ela explicando como que é o modo de operação aqui dos bombeiros. Ela trouxe ali os instrumentos também para a resposta, ou seja, a gente vai conhecer um pouco da estrutura para que esse tipo de informação possa te ajudar, né, quando for necessário buscar esse auxílio do Corpo de Bombeiros. Então é importante entender de que maneira atuar, a quem recorrer, como recorrer, o que podemos esperar. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente, seu Bom Dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nesta quarta-feira, começando uma série de programas em que vamos receber aqui, por meio de uma parceria do Senar Mato Grosso com o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso, justamente orientações que serão extremamente importantes, que são extremamente importantes para que você, produtor rural, você que é do campo, tenha conhecimento, né, de como agir, como prevenir, a quem recorrer, de que maneira recorrer, o que pode, o que não pode, nesse período de estiagem, esse período mais seco do ano, onde, é claro, o número e o risco de incêndios em áreas rurais, em áreas florestais, é muito maior. A gente está aqui com a Tenente Coronel Jussieri, e ela está explicando para a gente um pouquinho desse panorama, né? Já falou um pouco sobre legislação, sobre período proibitivo, aliás, a gente vai reforçar essa informação mais à frente, sobre a importância do decreto de emergência ambiental que já foi publicado aqui em Mato Grosso. E encerramos o primeiro bloco, a senhora falando ali do período de estiagem, ainda estamos falando sobre temporada de incêndios florestais, né? Queria que a senhora desse sequência a partir de então. Nós fazemos o nosso planejamento para que a gente passou da prevenção, da preparação. Caso ocorram os incêndios florestais, a gente esteja apto e aí com todo o nosso aparato, nossos instrumentos de resposta, para que a gente haja no combate aos incêndios florestais, né? Então a gente se prepara, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que a gente só age quando o incêndio acontece, não. Nós nos preparamos desde o início de janeiro aí fazemos todo o planejamento, né, o que a gente vai colocar a campo, as nossas ações preventivas, a gente capacita os nossos militares e também o público externo, né? Esse ano nós estamos capacitando aí mais de 1.000 militares do Exército para poder combater o incêndio, para nos auxiliar. Nós estamos aí capacitando mais de 130 comunidades tradicionais para estarem aptos a dar essa primeira resposta. E aí também a gente fala para os produtores que caso eles precisem, eles necessitem de algum treinamento específico, que eles podem acionar o Corpo de Bombeiros, solicitar para o Corpo de Bombeiros esse treinamento, essa capacitação. Perfeito. E aí, como que a gente faz? Como que é esses nossos instrumentos de resposta? Como é todo esse planejamento do Corpo de Bombeiros frente aos incêndios florestais? Né? Então, o CBMT, ele adota instrumentos estratégicos, né, de instrumentos de gestão, instrumentos de resposta e instrumentos de responsabilização. O que são esses instrumentos de gestão? Nós temos aí 8 salas de situação nas nossas regionais. Para que servem esses instrumentos de gestão? São para que façam o monitoramento do fogo. Ao contrário do que muita gente pensa, que a gente fica esperando a ocorrência ou o incêndio acontecer, não. Nós temos ali essas salas que fazem o monitoramento através de imagens de satélite, né, e a gente consegue verificar onde que está ocorrendo os incêndios, né, através dos focos de calor. Então, a gente verifica onde tem mais incidência de focos de calor e a gente já manda a nossa equipe ali em campo, né, para poder verificar como que está a situação desses focos de calor, se realmente tem incêndio ou não. E aí, para os instrumentos de resposta, né, que a gente fala que é o nosso combate mesmo, né? Então, a gente prepara, faz toda a preparação, faz todo o planejamento e esse ano estão previstos aí locação de 40 viaturas e a ampliação do nosso poder aí de combate. E aí os nossos instrumentos de responsabilização. Então, desde o mês de fevereiro, nós temos equipes em campo, através do monitoramento, né, através da ferramenta aí da plataforma Planet, contratada pela SEMA,
nós conseguimos verificar aí dos alertas, né, de incêndios, nós direcionamos as nossas equipes em campo para poder fazer a autuação. Então, desde o ano de 2019, o Corpo de Bombeiros é o órgão responsável para estar autuando as propriedades rurais que estão utilizando o fogo de forma irregular. Tá? Então, a gente frisa aqui que o fogo ele pode ser utilizado para limpeza de pastagens, desde que tenha autorização da SEMA, né, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O proprietário que não tem essa autorização, de qualquer forma, ele está utilizando o fogo de forma irregular, de forma ilegal. Então, assim, nós utilizamos aí, nós mapeamos, verificamos a propriedade que não tem essa autorização e encaminhamos a nossa equipe em campo para poder fazer essa autuação, para poder responsabilizar esse proprietário que está utilizando o fogo de forma irregular. Tendo autorização, mesmo com ela, não é possível, não é autorizado fazer o uso do fogo naquele período proibitivo. Isso tem que estar bem claro, né? Exatamente. Durante o período proibitivo, a SEMA não emite nenhum tipo de autorização. Fica proibido qualquer tipo de utilização do fogo. Então, nesse período aí, do dia 1º de julho ao dia 31 de outubro, é proibido utilizar o fogo para limpeza de pastagem. Perfeito. Fica esse registro aqui, então é importante ter conhecimento disso. Agora é importante também que a gente entenda um pouco da estrutura, né, do Corpo de Bombeiros para essa resposta. Exatamente. Então, aí, o que nós temos aí de aparato para o combate, né? Nós temos 24 unidades operacionais, 24 quartéis em todo o estado de Mato Grosso. E aí, para os incêndios florestais, né, para a fase resposta, nós vamos ampliar esse poder de resposta aí, nós vamos mandar nossas equipes a campo, nós temos bases descentralizadas e temos também parcerias com as prefeituras, que nós chamamos de brigadas municipais mistas. Então, ao todo, serão 74 instrumentos de resposta em todo o estado, né, para poder estar ali atuando em caso de ocorrência, né. Então, a gente pede também e fica aí o alerta para os proprietários rurais, né, que a gente, infelizmente, a gente não tem braço, a gente não consegue atuar em todo o estado, né? Então, são muitas ocorrências, são muitas queimadas e incêndios nessa época do ano. Então, é importante essa parceria aí do setor público-privado, né? Então, por isso que a gente capacita, faz a capacitação desses proprietários rurais para poderem dar a primeira resposta aos incêndios florestais. Perfeito, isso é muito importante, né? Porque a gente viu, o estado é muito grande, a senhora já começou falando no início, né? São 90 mil quilômetros. Mais de 903 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, a gente tem uma área muito extensa, 141 municípios. É claro que os recursos são finitos, né? Por isso, como ela frisou, há esse decreto de emergência ambiental, né? Justamente para que possa fazer o uso da contratação para reforçar esse aparato. Eu sei que ao longo das próximas semanas a gente vai detalhar mais esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai passar a programação para esse mês aqui. É importante, inclusive, que você que está nos acompanhando, já pega o telefone que vai aparecer na sua tela aí embaixo, 65 99 212 1055, o nosso telefone de WhatsApp. Você pode ao longo desse mês mandar sua dúvida, sua mensagem sobre esse tema, para que a gente traga aqui no programa as respostas, né, com quem realmente está na linha de frente. Então, está anotado o telefone aí. Manda essa mensagem, essa dúvida para a gente, que a gente traz aqui para ser esclarecida essa dúvida com quem realmente tem essa informação. Agora, é importante entender, né, que aqui é o cronograma das próximas semanas. Diante dessa estrutura, o papel do produtor rural, como a senhora já começou dizendo desde o início lá, né, em ter esse conhecimento, em ajudar nessa resposta, né? A quem ele deve recorrer, de que maneira ele deve recorrer para a gente trazer essa informação, quando acontece um incêndio, quando está na região dele, como que ele busca o apoio do Corpo de Bombeiros? Então, ele pode estar ligando aí 193, né, de qualquer parte, de qualquer localização aí do estado. Nós vamos atender o chamado, vamos verificar onde é que ele está localizado e vamos mandar uma equipe para poder auxiliá-lo aí no combate. Agora, evidentemente, o cobertor fica curto diante de situações que se acontecem muitas vezes, aí, várias situações num dia em determinados pontos distantes, né? Essa é uma particularidade do estado que é extremamente grande. E aí, nessa situação? Então, por isso que a gente está capacitando aí vários órgãos externos, né? Além do nosso público interno,
Nós temos aí as parcerias que nós estamos fazendo, né, com assentamentos, com as comunidades tradicionais, para que essas pessoas possam nos auxiliar, né, para que haja aí uma ajuda mútua para nos auxiliar no combate. Então, a gente pede para os proprietários rurais e que, se precisarem de algum treinamento específico, nos solicitem que a gente vai fazer essa capacitação. Perfeito. Aproveito essa deixa aqui para lembrar, né, que o Senar também tem vários treinamentos nessa área para prevenção, para atuação, para formação de brigadas. A gente já trouxe aqui várias vezes, né, instrutores dividindo esse conhecimento com você. Então recorra aí ao seu sindicato rural também do seu município para levar a equipe do Senar para te reforçar o conhecimento sobre isso, treinar a sua equipe. Tenente Coronel, temos a programação próximo mês aqui com vários temas importantes, destrinchando ainda mais, detalhando ainda mais um pouco o que a senhora trouxe aqui hoje, né? Então, nós vamos ter um ciclo aí de palestras, de apresentações, para que os proprietários rurais, eles entendam um pouco do nosso planejamento e também estejam aptos aí para nos auxiliar. Perfeito. Tenente Coronel Jussiere Rodrigues Marques, ela é comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso. Obrigado por estar aqui. Parabéns pela parceria com o Senar também, trazendo informação aqui, aproveitando esse espaço. Te agradeço pela presença e pelas orientações. Eu que agradeço, Luiz, essa parceria aí do Senar, né? É muito importante para nós. A gente sabe que o nosso cobertor é curto, né? O cobertor do estado é curto, então a gente precisa dessas parcerias aí. O Senar é um nosso grande parceiro. Perfeito. Parceria de sucesso, contando com o Canal Rural, levando essa informação até você que está do outro lado da tela. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Fiquem bem e até nosso próximo encontro.